Voltamos com o assunto do momento, eleições. E o recorte de hoje, há quem chame de a Copa do Mundo do jornalista político. Isso porque a gente vai conversar com quem tem a missão de traduzir o que acontece durante essa corrida eleitoral. Então fica comigo, porque hoje a gente quer entender melhor como se movimenta a imprensa durante as eleições. Mais um episódio para falar de eleições e quem compõe essa mesa mergulha na missão de contar para a sociedade o que acontece com quem logo ali na frente vai nos representar. Hoje eu tenho comigo Johnny Kuhn, que é editora, deixa eu pegar o cargo porque senão me perco, editora-chefe de Zero Hora e coordenadora do projeto de eleições da RBS, e a Maureen Xavier, que é editora de política e também coordenadora de eleições do Correio do Povo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, para quem não sabe, eu conto nesse programa o protagonismo, até me enrolei, que o protagonismo é do mercado, portanto, quem vai falar são elas e eu tô aqui, assim como vocês, para aprender. Chega de enrolação, vamos ao que interessa, meninas. Nenhuma de vocês chegou ontem nessa editoria da política, né? Porque eu já acompanho aí as carreiras há algum tempo. Então, vamos contar para nossa audiência. Eu vou começar com a Johnny por ordem alfabética. Como é que tá a editoria, como é que tá a cobertura de política atualmente? Bom, eleições é um projeto grandioso para os veículos da RBS, né? A gente sempre, historicamente, começa a trabalhar um ano antes, né? E desde 2022, naquela eleição bem simplesinha, né? Bem fácil. Fácil, né? Bem serena. Serena, né? Tranquila, nada de polarização. Eu coordenei, então, o projeto Eleições da RBS, foi a primeira vez que eu coordenei esse projeto em todos os veículos, né? E agora, novamente, eu estou coordenando. Mas eu tenho uma experiência na área de política, eu fui, por anos, repórter de política do Correio do Povo, depois da Zero Hora, depois virei editora de política, né? E agora eu tenho essa missão, né, desse projeto, né, que é tratar de todas as... eu coordeno um grupo de trabalho que pega todas as áreas, jurídica, técnica, não é só redação, não é só editorial, né? E a nossa missão é que a gente tem que passar, né, essa cobertura eleitoral tranquilamente, fazendo o que a gente sabe fazer, que é jornalismo. Né? Ninguém quer ser protagonista de nada, né? A gente quer cumprir o nosso papel. Então, a gente tem uma equipe de repórteres, o núcleo duro, que a gente chama, que trabalha na política, mas a gente, em épocas de eleição, a gente forma uma força-tarefa, né? Pega repórteres, editores de outras áreas, né? Para reforçar a cobertura. Né? E isso a gente está falando... Tanto, a gente trabalha numa redação integrada, tem Rádio Gaúcha, Zero Hora, Diário Gaúcho, GZH, né? Então ali a gente forma essa força-tarefa, e ainda a área de esporte, né? Que é o outro pilar. E a RBS TV também tem, então, a sua cobertura própria lá. E no dia também, no 6 de outubro lá. No 6 de outubro é todo mundo trabalhando. Todo mundo, né? Daí não tem folga para ninguém. A gente faz com frequência, em anos de eleição, a cada 2 anos, a gente faz uma espécie de ronda nos veículos, né, como a gente diz, que é para saber como é que vai ser, o que vai acontecer, enfim. E aí todo mundo diz, olha, quando chega no dia, para tudo. É uma loucura. Maureen. É quase aquela questão, só para comentar do dia, que é o grande momento, né? Exato. Quer dizer, a gente faz todo esse planejamento, toda essa organização focando nessa data. E eu concordo muito com o que a Johnny disse, porque a ideia toda é que nós não sejamos os protagonistas, mas que a gente consiga fazer o trabalho. O que tem sido um desafio a cada uma das eleições, comentava 2022, né? Que foi pelas suas particularidades. Mas também acho que tem uma questão, para além do trabalho, que é aquele que a gente conhece, que sabe fazer, da apuração e da cobertura jornalística, tem também uma atividade cada vez mais transversal. Né? A gente não trabalha mais sozinho mesmo, quando tu pensa só no veículo, tu precisa sim, fazer essa força-tarefa com diferentes setores para também pensar cada vez mais na entrega. Porque ter a informação hoje em dia, ela é muito importante, mas saber entregar e saber como entregar da melhor maneira, que nem sempre é a mais rápida, mas da melhor maneira nos dias de hoje é um grande desafio. Né? Então, eu parto também desse pressuposto, a gente comentava um pouco antes, que o planejamento ele tem sido, né, fundamental para pensar em qualquer cobertura,
ainda mais hoje em dia, quando tu precisa, né, tá com o pessoal de diferentes setores da redação, além do núcleo duro da política, que é da onde vem o grosso, a gordura. Exatamente, tu precisa estar com os outros setores conversando ao mesmo tempo. Então, isso é um desafio por si só, porque tu também precisa depois, conforme vai chegando a proximidade da eleição, atrair, né, integrantes de outras áreas, e nós que estamos na política, a gente conhece as peculiaridades, né? Nem todo mundo dos outros setores conhece, daí se a gente E eles chegam com o carro andando, né? Então... Eles chegam com o carro andando, exatamente. Porque, para além do que é mostrado, o bastidor da cobertura, ele é muito peculiar, né? Tem muitas nuances, muitas zonas cinzas que a gente tem que trabalhar diariamente. Mas, enfim, é a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo do jornalista político, né? Exatamente, como a gente diz, né? A cada 2 anos se retoma essa... Mas tem um ponto importante, porque a eleição municipal, ela se presta muito para as questões da cidade, de tu explorar muito projetos, propostas. Então, às vezes, tu pegar um repórter que está mais acostumado a fazer área de educação, de saúde, faz mais sentido. Ele vai ter uma enorme contribuição, né? Para destrinchar esse projeto do candidato tal, ele é viável, ele para de pé, né? E aí o cara é especialista nisso, né? Então, eu acho que ela se presta muito, ao contrário de uma eleição estadual e nacional, que ela já é mais politizada, né? E a municipal, ela é muito focada nas questões. É interessante isso. Vocês veem, então, veem não, né? Vocês veem, a gente sabe, mas pra gente explicar pra nossa audiência, tem essa diferença de uma cobertura de eleições municipal e uma nacional? Totalmente. Assim, totalmente. Tanto uma questão... eu acho que a Diane tocou no ponto correto, que é a questão da cidade, quer dizer, tu tem um território que é menor e é onde acontecem a parte de serviços, muitas vezes. A gente vivenciou uma enchente e muito se discutiu sobre o que é atribuição de quem. Porque, de uma maneira geral, a sociedade ela não tem uma compreensão exata da atuação de cada um dos poderes. Nós que estamos na política, a gente tem isso como se fosse claro e nítido, mas para o grande público, infelizmente, não. E esse é um processo de discussão da sociedade que já vem há algum tempo, também de estremecer e de estressar essas atribuições, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa numa eleição municipal, o número de candidatos é muito maior porque cada cidade tem a sua realidade. Então, é muito difícil de você dizer assim, vamos ver como é que está o cenário em tal cidade e tirar uma matéria da cartola. Não funciona assim. Tu precisa olhar com uma lupa as peculiaridades daquela cidade, daquela economia, daquela cultura, que torna várias eleições... O Rio Grande do Sul tem 497 eleições neste momento, né? Então, a gente precisa ter esse foco. Mas, ao mesmo tempo, quando tu pega aqui e pensa a capital, onde os olhares estão mais atentos, facilita em algumas coisas exatamente por essa questão de serviço. Porque não é um serviço que você está discutindo a forma de tributação, que deveria ser uma pauta nacional, mas você está discutindo o asfalto, a escola, serviços que estão muito próximos da gente. Exatamente, eu concordo com a Maureen. E a gente acaba focando, né, que é impossível fazer uma cobertura em 497 municípios, né, não temos como, né. Então, muitas vezes um município menor, ele acaba virando notícia por alguma coisa mais curiosa, pitoresca que tenha ocorrido. Então, o foco acaba sendo onde tem o segundo turno, né, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Canoas, Porto Alegre, né. E é bom a gente poder, nossa linha editorial, ela foca muito na vida real, né? Vida real, que é assim, o que eu tenho um parque na frente da minha casa, né? Eu quero que seja cercado, o outro eu não quero que seja cercado, né? O plano diretor vai permitir construir, né? São coisas que estão no dia a dia, na conversa, né? Da população, né? E então isso para nós assim é muito valioso, né? Apresentar isso, fazer um jornalismo cidadão que a gente mostrar e sem falar no serviço, né? De que tem que ficar atento, né? No que tentar, dentro do possível, né, desfazer, combater a desinformação, que isso virou uma praga nos últimos tempos, né, nos últimos anos. E é uma luta diária, né?
para desfazer a informação. Uma outra questão, hoje em dia todo mundo quer ser jornalista, né? Quer dar informação e a informação ela não surge do nada, né? A informação ela tu busca a informação, tu busca aquele conteúdo a um custo, né? Para saber como é que está lá a eleição em Rio Grande e mostrar, eu não tiro do nada, não tiro pegando, eu imagino que seja, não, tu vai lá, tu entrevista, né? Tu gasta o teu tempo, tu viaja. E então, assim, a gente tá nisso, a relevância, a gente tem que demonstrar a relevância cada vez maior do jornalismo, né? E ao mesmo tempo, né? E combatendo a desinformação. Então, algo que não estava na nossa pauta alguns anos atrás. E é um investimento não só de financeiro, né? Porque eu gosto muito de uma frase da Marta Glade, que ela falou isso faz muitos anos já, eu nunca mais esqueci, que é o jornalismo de qualidade custa caro. Custa caro. Né? E não é só o custa caro em termos de remuneração, é o custa caro custa investimento, custa estudo, custa acompanhamento, custa sola de sapato. Exatamente. Né? E a eleição, ela é muito a sola de sapato também, né? Até porque eu queria aproveitar e incluir um tópico, porque eu acho que esse é um norte de quem cobre política, que a informação interessa para quem, né? Quer dizer, a gente briga em busca de informação e depois que daqui a pouco a gente consegue ou nos entrega, eu sempre brinco, ninguém conta nada porque achou legal, que é legal, porque quer ajudar, porque os olhos são bonitos. Então sempre tem esses interesses. E eu acho que quando a gente pensa em custo, esse trabalho também ele tem, porque não é só tu receber informação e achar legal, acho que é verdade, vou publicar e dane-se o resto. Não, só que para tu poder fazer uma boa apuração, para tu poder conversar com as pessoas, tu tem que conversar mais do que uma vez, muitas vezes, para poder checar uma informação, tu tem um tempo que ele é um tempo financeiro, mas também é um tempo de tempo. E daí quando, eu acho que é muito interessante quando a gente pontua assim, as fake news ou as desinformações, elas vieram como uma chave e elas vieram um prejuízo financeiro também. Porque muitas vezes o tempo que a gente gasta tendo que apurar uma coisa que não é verdadeira, ou gastando tempo ali, né, trocando informação ou energia para buscar uma informação que não é verdadeira. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu não só coibir, como reverter, né? Porque o estrago que ela faz, ele é muito contínuo. A gente vai chegar exatamente nesse lugar das fake news. Mas antes da gente falar nisso... A gente vem fazendo aqui no Fala Mercado, e quem nos acompanha tem percebido que a gente está fazendo diversos recortes sobre as eleições. E num deles, a gente estava conversando sobre o ensino da comunicação política, enfim, e trocando uma ideia com as meninas, a gente percebeu o seguinte: atualmente, as principais analistas políticas, quando a gente fala sobre analisar candidatos, analisar propostas, escândalos, polêmicas, enfim, toda a parte, as questões partidárias, tudo que envolve essas análises políticas, sejam municipais ou nacionais, são mulheres. É a imprensa gaúcha representada muito mais por mulher, inclusive essa mesa, que eu sempre digo que eu adoro uma mesa 100% feminina. E eu queria a opinião de vocês, assim, como é que vocês veem essa representatividade, considerando que talvez, assim, não tanto quanto o jornalismo esportivo, mas o jornalismo político, historicamente, ele vem dominado por homens. A política em si, ela é dominada por homens, né? E hoje a gente tem um cenário muito favorável às mulheres, né? Que é isso, essa representatividade. Como é que vocês enxergam, então? Eu acho que a primeira questão é a profissão, né? A profissão, ela já permite, tem profissões que isso ainda é impensável, né? Ter uma equidade de gênero, né? Ter mulheres em postos-chave, pela cultura, né? Daquele determinado ramo, né? No jornalismo já é mais aberto, né? E também basta ver, assim, no local onde eu trabalho, os principais, nem todos, né, mas os grandes postos de trabalho hoje são comandados por mulheres também, né? E no jornalismo político, realmente, né, eu não tinha pensado nisso, mas agora tu falando, fui rememorando, é isso mesmo, né? Mas eu acho que é um avanço, realmente. Eu, quando entrei no jornalismo, né, isso faz muito tempo, né? X anos. X anos, né?
Eram praticamente homens que lideravam em colunas, em postos de gestão, né? E isso foi mudando ao longo do tempo. Então, e já pegando o gancho do esporte, o esporte ainda está um pouco mais, mas assim, é bacana de ver assim, já a entrada das mulheres como narradoras, comentaristas, né? Isso é muito legal também. Por quê? Porque o jornalismo é mais aberto para isso. A gente falava sobre isso em outro episódio também, assim, do quanto a gente tem que sim celebrar essas conquistas, ainda que elas não podem nos deixar achando que tá bom já, né? Exatamente. A função da representatividade feminina. Mas assim, se a gente olhar para trás e perceber onde a gente chegou, já dá para comemorar sim. O que não significa que a gente vai parar, né? Eu acho que tem 2 pontos que é interessante. A representatividade ela é muito importante porque ela traz um outro olhar e isso vale para raça, gênero, né? E é muito importante a pluralidade para poder não olhar sempre de uma maneira viciada determinados fatos e acontecimentos. E gradativamente a gente vai observando e vai usando a nossa lente, a nossa maneira de enxergar. Então, quando a gente consegue ter mais olhares, isso funciona. Eu também estava rememorando de como é curiosa essa ocupação, mesmo que eu não ache que ela seja uma ocupação de gênero. Né? Eu acho que ela é uma consequência das peças que estavam ali, dos talentos que estavam postos. E eu acho que isso é muito bacana porque isso abre oportunidade para os próximos, no caso para as próximas também. E isso sim eu acho que é um ponto que a gente precisa, porque quando tu tá sempre acostumada a olhar os homens, né, aqui falando de gênero, com a voz, a gente naturaliza. E quando a gente vê essa diferença, isso nos diz, opa, peraí. E uma coisa que me chamou muita atenção foi daquela foto emblemática do STF, quando a gente vê, né, aquela composição de 10:1, e a gente vê assim, que coisa, né? Isso fala muito, né? E isso fala muito sobre a nossa sociedade de uma maneira geral. Então, eu acho que também traz essa vantagem de um olhar para o outro, além da questão. Eu acho que a pauta, por exemplo, da mulher na política, ela tem sido recorrente, ela tem ganho mais espaço, assim como a questão de raça também, mas ela também não pode vir vazia, né? Quer dizer, mesmo que seja uma bandeira válida, ela não pode ser vazia, ela tem que vir acompanhada de, então são mulheres que estão ali para brigar e para representar e para elevar a qualidade do debate político. O que é também bastante interessante se a gente olhar, como eu disse, são mulheres analisando e cobrindo e acompanhando uma área dominada por homens, né? Então esse confronto, já que o jornalismo tem vocês como jornalistas políticas, a grande missão de vocês é traduzir para a sociedade. Aliás, vocês não. Todos nós jornalistas temos a missão de traduzir para a sociedade determinadas pautas, né? Então vocês estão na linha de frente, né? E fazer o confronto que eu digo não necessariamente do enfrentamento, mas assim, de ir lá, de cobrar, de fiscalizar, de noticiar um meio muito masculino e muito hostil, né? Como é a política. Então, acho que realmente, assim, é de enaltecer essa força que a gente tem hoje, em 2024, poder olhar para o nosso cenário jornalístico e dizer, gente, as mulheres estão realmente dominando as redações do ponto de vista da política, né? Exatamente. E também, assim, a política é um ramo ali, uma área do jornalismo meio pantanosa, né? Porque, eu digo pantanosa porque nada daquilo que se fala abertamente na frente é o que, de fato, está acontecendo, né? E a política é mais bastidor do que o que se diz oficialmente, né? E do que declaratório, né? E isso aí também não passar a ingenuidade, né? Todos nós começamos, né, em algum momento na profissão e a gente sabe que nas primeiras pautas a gente é embarcado em versões que não, né? E depois a gente vai nada como criando uma casca. Casca, né? E a política tem muito disso, né? Perfeito. Bom, agora realmente não dá para falar de cobertura de imprensa em qualquer editoria sem falar, a Johnny falou em praga, eu uso como câncer, né? O câncer do jornalismo, que são as fake news, que é a desinformação,
que serve às verdades, né? Na verdade, as análises sempre dizem isso, né? A fake news, ela não ganhou força por nada, né? Ela ganhou força porque ela transmite a verdade de quem quer ouvir, né? Assim, tem público para fake news. Essa é a grande... Acho que o câncer talvez não seja a fake news apenas, assim, quem consome e acredita nela. Como é que é cobrir política? Ser jornalista em época de fake news já é uma missão muito diferente do que a gente, sei lá, se falava disso há 15 anos, né? Mas na política, especialmente, onde tem a fake news produzida no próprio meio político, a gente sabe que isso é muito comum. Como é que vocês veem? A gente fala muito também, né, que o jornalismo ele nunca foi tão relevante, nunca não, mas talvez ele esteja voltando a ganhar importância ou a relevância na sociedade como não vinha tendo, né? Então, como é que é para vocês como jornalistas políticas? A gente tem que trabalhar muito mais, né? Mas, assim, que armas a gente tem, né, pra... Eu não sei se eu acredito no combate, sabe? Mas, assim, tentando, né? Acho que a gente nunca mais vai sair desse ciclo de fake news. Talvez eu esteja um pouco pessimista em relação a isso. Não, mas é meio desesperador, assim, né? Porque vem de todos os lados, né? Mas só voltando um pouquinho atrás nessa questão da valorização, parece uma revalorização do jornalismo. A enchente, por exemplo, nos trouxe muito isso. Né? Acho que a pandemia já tinha... Já tinha, e com a enchente foi impressionante, assim, as pessoas procurando se informar por canais realmente confiáveis, né? E então acho que isso aí o jornalismo deu um grande salto em meio a uma tragédia, mas ele saiu mais forte. Eu costumo, nessa questão das fake news, eu costumo sempre dizer que tem aquele que age de má fé, o que produz, né? E esse ele produz, ele age de má fé, né? Ele quer atingir um público. E tem o outro lado que consome isso de uma forma ingênua, né? E muito por aquilo assim, não é isso que eu quero ler, mas é isso que eu quero saber. Por que o combate é tão difícil? Ele se dá por canais que a gente não vê, ele se dá por meio de grupos de WhatsApp, de Telegram, que a gente não tem acesso. Então, acaba chegando em nós de alguma forma, porque alguém está num grupo e passa a informação, mas ele não corre abertamente. Né? Então, isso torna muito mais difícil. Né? Eu acho que tem um ponto, antes também vou aproveitar, mas acho que a enchente e todos os seus desdobramentos mostraram o papel da informação correta e como isso faz diferença. Porque para além de contribuir, e eu acho que muitas pessoas voluntariamente estavam querendo contribuir, compartilhando informações, a gente viu que nesse caso era um risco iminente, e eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que trabalhar isso como sociedade. Porque eu acho que é um fato de que o jornalismo também é um reflexo da sociedade. Claro. Né? Quando a gente precisa brigar por um bom conteúdo, que a gente, como jornalista, no alto da nossa experiência, acha que é um conteúdo relevante e que é importante, porém, outras matérias, outros conteúdos que dão acesso e que atraem realmente a atenção da sociedade. Então, isso é um pilar muito complexo, que, enfim, a gente tem que lidar com isso. Mas eu comparo e eu gosto de pensar muito que o trabalho que foi feito durante as enchentes, ele tem muito a ver com o trabalho das eleições e com da política como um todo, que é separar o joio do trigo, que dá trabalho, o que é difícil, porque a gente tem versões e tem recortes, e tem produções que são feitas no achismo da pessoa comum da rua, e que a gente, né, e uma das coisas na enchente, eu deixei um pouco a minha função de lado para estar né, junto ali na cobertura, e muitas vezes chegava informação para nós que a pessoa viu, achou que era aquilo e compartilhou como se fosse uma verdade, que viralizou, e depois tinha que se fazer um grande trabalho para dizer, não, mas não é bem isso. E daí a gente entra com o profissionalismo e mostra, gente, olha só, Sim. No dia a dia a gente tem aquele desafio que eu acho que a Johnny deve compartilhar comigo, que é duvidar de tudo e de todos.
né? Tipo, cada vez mais, né? tudo que eu recebo, para tudo, tem que checar, tem que ligar, tem que... Uma das coisas que faz parte desse processo, na prática, né, de quem está ali na linha de frente trabalhando, é muito daquelas coisas assim, eles pegam um recorte de uma grande fala, distorcem, e daí você tem que pegar aquele fragmento, ver toda a sequência, para dizer assim, mas olha só, não foi bem isso. E daí a gente entra nas narrativas, e daí se perde, porque a gente tem que dar muita explicação para poder desmistificar. Que na verdade são 2 trabalhos, né? É o ensinar o público a confiar na gente e o desconstruir aquilo que é mentiroso, né? Que é irreal. Então são 2 trabalhos super desgastantes para o jornalista, mas é isso, né? É mostrar para o público que o jornalismo tem sua relevância, sua credibilidade, enfim. E aí tem um outro que, assim, além disso, tu ainda tem que dizer, gente, isso aqui não é real, olha isso, então vamos olhar o todo, na verdade, isso aqui... Quem nunca, né, no grupo de WhatsApp da família não teve que explicar lá para um tio ou para uma tia, né? Lá vem a chata da jornalista explicar, né, que mas isso sabe, é verdade. Johnny, eu contei, porque a gente lançou o Fala Mercado há 2 anos, falando sobre comunicação política ainda, de uma forma mais geral. E eu lembro, eu contei naquele primeiro episódio, que a minha mãe tem lá seus 60 e poucos anos e já estava desacreditada da política há muito tempo. Claro, acompanhando, filha jornalista, aquela coisa. E as eleições de 2022, especialmente, né, naquela serenidade que pairava no país, ela se prestava a esse papel, né? E eu dizia, ela tinha tudo para ser a tia do WhatsApp que passava informação sem checar. Não, tudo que ela recebia em todos os grupos dela, eu dizia, o orgulho da vida de jornalista, né? Ela ia lá, aí ela respondia, para um lado e para o outro, ela respondia, fulaninho, aqui está a matéria correta, nananã, isso aqui é... Então ela se prestava a esse papel. Achei interessante essa postura, porque ela não é a jornalista, mas ela ia lá brigar e dizer, não, isso aqui não é verdade. Eu acho que tem uma tendência, porque assim, são ciclos também, né? Boato e mentira sempre teve na sociedade, porque é do jogo. A questão é que eu acho que gradativamente as coisas vão mudando, né? A gente fala muito de fake news, de informação, mas a gente tem outros elementos que estão nessa conta também, para além da atuação das redes sociais, os próprios algoritmos que entregam o que eles querem entregar muitas vezes. Então, tem vários outros filtros e eu acho que ainda é um processo que a gente ainda está muito no olho do furacão. Acho que a gente está muito na ponta do iceberg. Daqui a pouco, quando esse iceberg vier à tona e conseguir ver o tamanho e a dimensão, pode ser que, da mesma maneira que a gente praticava um jornalismo completamente diferente no início do século passado, ele haja diferente, não na sua essência, que é levar a informação, né, correta e relevante, mas muitas vezes da maneira que vai apresentar e da maneira que a sociedade também vai começar a consumir, porque quando a gente pensa em algumas coisas, eu acho que isso é muito simbólico e eu ouvi isso, além de ter passado na prática. Por exemplo, quando se tem determinados alertas em relação ao que aconteceu na enchente, para usar o caso mais recente, quer dizer, quando disseram pode encher, pode alagar, vocês precisam se organizar e sair de casa. Num mundo hipotético, talvez, se essa informação tivesse chegado com mais celeridade, talvez muitas pessoas pudessem ter tido uma situação menos traumática, né? E eu não estou nem falando de vidas, né? Estou dizendo, assim, de lidar com essa situação. Claro. Então, acho que fica, assim, além, né, o aprendizado. O aprendizado... Daqui a pouco, olha, melhor eu realmente conferir essa informação do que eu pagar pra ver. Até porque a gente sabe que outras enchentes virão. Sabemos, né? Isso, todas as pesquisas climáticas, inclusive. Talvez não enchente, mas assim, o volume de água vai vir. Não vai vir todo ano, mas também não vai demorar 80 como da última vez. Então, realmente, talvez numa próxima... fica de ensinamento, inclusive, para a sociedade, né? Da gente confiar cada vez mais em quem tá dizendo, gente, sai, vai dar ruim, né? Para não dizer outra coisa. Antes da gente continuar essa conversa, vamos lembrar que este é um programa de oferecimento da Vero. Com a Vero, seu negócio tem... Desculpa, tem parceria de verdade com taxas que cabem no bolso.
A Vero entrega mais, a Vero é mais negócio. Peça sua proposta em sejavero.com.br. Gurias, uma coisa que é uma curiosidade muito minha, né? Assim, de quem tem essas... Porque a cobertura política, ela é o ano todo, todo ano, todo dia, o tempo todo. Vocês vivem e respiram a editoria política. Mas as eleições, como a gente diz, vêm para ser a Copa do Mundo do jornalista político. E aí vem esse fartão, né? O momento que vocês trabalham mais do que já normalmente acontece. Quando acaba? Que na verdade, são duas perguntas. Quando que acaba? Porque se a gente pensar assim, não acaba no dia 7 de outubro, né? Normalmente, assim, em vários momentos é o segundo turno. Aí a gente tem todo o pós ali até o final Transição, do ano. né? Depois a gente tem transição, depois tem posse. E aí depois começa, então, a parte da fiscalização jornalística. Mas essa força-tarefa que a gente vinha falando no início, ela acaba mais ou menos ali em novembro, enfim. Quando isso acontece, dá saudade ou dá alívio? Não sei. Saudade, acho que não. Dá uma sensação de dever cumprido, assim. Legal. Né? Isso sim. Eu acho a cobertura eleitoral muito... É tensa. Aham. Tensa porque não dá para errar, né? A gente não pode errar. E se a gente tem isso também, se né? erra uma vírgula ou né, pode comprometer candidato A ou B e a credibilidade, né, do veículo e do próprio jornalista. Então, por isso que a gente se dedica muito numa cobertura eleitoral. A gente trabalha muito tempo antes, porque, principalmente, por exemplo, a gente faz treinamentos. A gente fez durante 3 meses, a gente fez treinamentos em várias áreas sobre o uso de redes sociais, né? Como as atenções que a gente tem que ter com a legislação. E não é só na área das redações, a gente fez com a área de mercado, com a área de comunicação, a gente fez com tudo na RBS para as pessoas, porque não adianta, depois que tu fez algum comentário, alguma coisa nas redes, por mais assim, ingênuo que tenha sido, né? Mesmo tu não sendo jornalista, sendo de outra área, tu é daquele veículo, né? As pessoas te ligam ao veículo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, tu compartilhar alguma coisa que é de uma determinada candidatura pode comprometer a tua isenção. Então, a gente trabalhou muito, fez já isso em 20, já fez em 22 e fez agora esse ano de novo esses treinamentos, né? Para dar essa segurança ao profissional, né? Como é que ele tem que... tu não faz isso muito com quem já é da área política, mas quem é de fora precisa, né, dessa orientação, né? Então, a gente leva muito... E daí depois dá uma sensação de dever cumprido. Que bom. Gostei. Eu tenho, enfim, uma piada interna que eu brinco que na política não tem tédio, né? Não se morre de tédio. De tédio é uma coisa assim, quando a coisa tá muito tranquila, você tem alguma coisa errada. Porque... Tem alguma coisa... O jornalismo já por si tem essa premissa, né? Eu tinha um chefe que dizia assim, Sim. Ele ligava, ele tava na rua, eu na redação, ele ligava. E aí, como é que estão as coisas aí? Eu dizia, não, tudo tranquilo. Ele dizia, então tem alguma coisa errada. Alguma coisa e tem a máxima, né? Que o planejamento que a gente faz é para ser derrubado, né? É pura pauta o tempo todo. Eu tô na terceira coordenação de cobertura, né? E a primeira eu brinquei que eu fui, né... desafiada, era o momento que eu tinha que desistir, era aquele. Porque foi uma eleição no meio de uma pandemia e com aquela apuração que todo o planejamento, porque é exatamente isso, a gente faz o planejamento para a vida olhar para nós e rir, né? Mas a gente tenta, e eu acho que ele é muito importante porque ele nos salva, na verdade, né? Porque, assim, o implanejável é parte da vida. Só que quando tu tem um planejamento, tu consegue responder de uma maneira melhor, né? E eu uso 2020 como uma referência porque era um ano de pandemia, então ele era totalmente atípico e foi para todo mundo. Pensar numa cobertura também pesada e atípica, com muitas nuances e muitas particularidades, daí todo o planejamento redondinho ali pro dia tá indo tudo bem, até a parte que não começa a sair os resultados. Pra quem não lembra, os resultados começaram a sair efetivamente às 11 da noite. Sim, sim. O que a gente... Voltamos ao tempo quase que da O que a gente cédula. pega, né? A gente pega o nosso planejamento, olha pra ele e diz como é que eu consigo administrar, mas ele foi fundamental. Eu brinco
que se a gente não tivesse tido ele naquele dia, o dano teria sido grande. Mas como não tem tédio, é exatamente isso, né? Muitas pessoas dizem, o dia da eleição. Sim, o dia da eleição eu brinco que é o dia do casamento, né? Tu passa meses planejando o casamento pro dia da festa e tu quer... Só que o detalhe é que tem o dia seguinte, né? Que não é uma lua de mel. Ao contrário. É a ressaca. Eu diria que é o dia até mais complicado, porque é a análise dos dados. Claro, tudo isso a gente já faz a partir das 5 da tarde, mas né, são as entrevistas, buscar os vencedores. E já entender o cenário todo que está acontecendo. Exato, e com o cansaço de semanas, né? Exato. E daí eu acho que, quando a Johnny fala dessa questão do dever cumprido para o descanso, eu acho que ele é bem justo. Porque a gente não consegue dizer assim, a partir de agora eu viro a chave. Porque tu tem todo esse pós que envolve o segundo turno, que depois envolve o pós-segundo turno, que envolve transição, independentemente se for reeleição ou não, que depois envolve formação de secretariado. Eu brinco assim, é uma contínua que, dependendo, a gente para lá nos 90 dias do governo, só que daí a gente já começa a pensar na próxima. Então a gente bala. Mas... de uma certa maneira, em algum momento a gente vai desacelerando. Eu acho que não tem essa ruptura, né? Tem um processo de... mais natural. De desaceleração natural, até porque eu também acho que é melhor pra gente não quebrar a máquina, né? Então a gente vai desacelerando aos poucos. Não é a Copa do Mundo real, né? Porque a Copa do Mundo, ela tem um início e o fim muito programados ali, que vai ter um pós... um rescaldo. Dependendo do vencedor, enquanto a gente se vincula ele. Mas é coisa boa daí, né? Também. Tranquilo. Gurias, então pra gente se encaminhar pro final, eu queria muito ouvir de vocês, assim, como vocês não só como editoras políticas, né, chefes dessa área, mas como coordenadoras do projeto de eleições nos veículos que representam, o que não pode faltar numa cobertura de eleições. Especialmente quando a gente fala hoje em dia, assim, que eu acredito, nunca atuei diretamente na política, mas, assim, existem mais canais que precisam ser acompanhados, né, do que, sei lá, de novo, 10, 15 anos atrás, com redes sociais, com corpo a corpo, com fontes, né, a gente tem todo esse cuidado na relação com fontes que todo jornalista tem que ter. Então, o que não pode faltar numa cobertura de eleições? Olha, não pode faltar, primeiro a gente tem que ter em mente sempre que a gente faz jornalismo para o eleitor, não para o candidato. Né? Então, isso tem que assim, guiar todos os profissionais. Né? Então, a pauta, quando ela é pensada assim, para esclarecer o eleitor. Né? O profissional ele tem que ser, digamos, não pode ser um apaixonado, enlouquecido pelo que ele está fazendo, ele tem que ter um distanciamento, né? Claro, gostar do que está fazendo, obviamente, mas ele tem que ter um distanciamento para poder ver com frieza o que está acontecendo, evitar de cair em bate-boca que não vai levar a nada. Né? Isso aí eu acho que é fundamental. Tem sim bate-bocas e brigas que acabam muitas vezes definindo uma eleição, né? Mas isso já é mais raro. Agora, aquela briga política picuinha que não vai levar a nada também não é o nosso foco numa cobertura eleitoral, né? Então, e é isso. Aí muita atenção à questão de equilíbrio, né? Principalmente quando são veículos, isonomia, principalmente em veículos como rádio e TV, né? Mas mesmo assim, em jornal e site em que as amarras eleitorais não são tão grandes, a gente tem que sim manter um equilíbrio para todos, né? A gente sempre diz assim, bom, mas por que vocês só estão entrevistando X candidatos de um total de X candidatos? Bom, tem que ter critério. Tem que ter critério. Critério, se tu não tivesse... sempre tinha um jornalista que eu admiro muito, né, que foi por anos o chefe da Zero Hora, Marcelo Reck, né, que ele sempre nos dizia assim... tu tem condições de pegar um megafone e ficar falando? Eu escolhi, eu adotei essa postura por tais critérios. Se tu tiver condições de falar isso, então é porque tem critério claro. Então, não, é porque sabe, a gente escolhe isso porque é mais conveniente aqui. Não vai ficar claro. Não é um critério. Não é um critério. Então, um critério assim, tem representação no Congresso? Tem.
Ok, isso é um critério claro, né? Então, a posição da pesquisa é um critério claro. Então, isso aí a gente sempre discute muito, aí a cada eleição muda, né? Não é uma receita básica, assim. Eu acho que, além dessa postura de quando a gente está na apuração e na linha de frente, que ela é o norte, porque mais do que o alto senso crítico, e daí a gente volta para a parte de duvidar de tudo e de todos ao tempo todo, que por si só é cansativo e é estressante, mas ele é fundamental para tu não cair, né, em nenhum dos lados, nem a favor, nem contra, porque eu acho que esse ponto, o que é a linha, né, principal? Bem, é entregar para o eleitor para que ele possa. O que é inegociável, né? A gente não está ali para eleger ninguém, a gente está ali para mostrar para que aquela pessoa dar condições, tenha condições de dizer, olha, disso, li tudo isso e acho isso e definir. O que parece simples falando, mas é muito difícil na prática. Então, eu acho que essa produção editorial, ela tem que ser o cerne. Porque, assim, de novo, a gente pode discutir várias maneiras de entregar. Né? Muitas pessoas pensam muito na entrega. Ela é muito importante. Mas se tu não tem o que entregar, não adianta nada. Não adianta nada tu ter um melhor pacote, maior embrulho de presente, se o conteúdo não segurar. Então, e ter esse conteúdo, ele é o fundamental. Ele vem do corpo a corpo, ele vem, mas ele vem de várias outras maneiras. Né? Hoje a gente tem uma produção de conteúdo nas redes pelos próprios candidatos, que é o megafone deles, né? E que a gente também tem que saber achar nas entrelinhas o que está se passando ali. Mas, para um todo, o nosso trabalho, né, a nossa credibilidade, o nosso selo que a gente está colocando nisso, ele tem que ser negociável, né? E ele tem que ser a referência. Né? Eu acho que olhar e dizer assim, é isso aqui, nossa, que bacana. Então, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Perfeito, gente. Eu tinha mais umas 5 perguntas a fazer, mas não vai dar tempo, então agradeço demais eu sempre digo que eu categorizo alguns episódios, assim, mas tem alguns que eu chamo de aula, né? Especialmente porque eu não tenho essas experiências, essas vivências. Então, muitíssimo obrigada por todos os conhecimentos compartilhados aqui com a gente. Eu, particularmente, já aprendi bastante. Espero que a nossa audiência também tenha gostado tanto quanto eu. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, Márcia. Mauri. Eu que agradeço também. Obrigada. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, aquele roteiro básico, curte, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.